Olá, tudo bem? Vamos começar com a live de hoje, nosso Outubro Rosa. Hoje é sobre a fé e preservação da vida e é um mês super importante. Tá? Outubro Rosa é o mês de conscientização para o controle de câncer de mama. Nós vamos ter aqui duas convidadas maravilhosas, que é a Maria Aparecida Machado, que é enfermeira, especialista em oncologia, e a Patrícia Valentino de Mello, que é médica especialista em mastologia. Mas antes, vamos pedir a orientação ao Espírito Santo para que a gente tenha um bate-papo muito proveitoso.
Muito bom, gostoso de ouvir, né? Muito bom. Agora eu vou colocar a doutora Patrícia na tela, tá? E vou ler o currículo dela, que é um super currículo. A doutora Patrícia Valentini Mello, ela é médica pela Faculdade de Medicina da USP, tem um título de especialista em ginecologia e mastologia, é pós-graduada em saúde integrativa pelo Hospital Albert Einstein, vice-presidente da ONG UNACAM, União e Apoio no Combate ao Câncer de Mama, tem experiência de 17 anos de coordenação no IGM, Instituto de Ginecologia e Mastologia do Hospital Beneficência Portuguesa, em modelo interdisciplinar. Doutora Patrícia, como vai? Boa noite, querida Ângela, tudo bem? Prazer enorme estar aqui com vocês. Boa noite a todos. Maravilha. Também agora vamos chamar a Maria Aparecida. Muito bem, tudo bem, Maria? Tudo bem, Ângela. Você? Também. A Maria Aparecida Machado, ela é enfermeira pela Faculdade Santa Marcelina, especialista em oncologia pela Faculdade de Enfermagem do Hospital Israelita Albert Einstein. É especialista em unidade de terapia intensiva pelo Centro Universitário São Camilo. Tem pós-graduação em docência pela Universidade 9 de Julho. Coordenadora de enfermagem do setor de oncologia do Hospital Israelita Albert Einstein. Docente da Faculdade de Enfermagem do Hospital Israelita Albert Einstein. E MBA executivo em administração, em gestão em saúde pela Fundação Getúlio Vargas. Sejam muito bem-vindas, o papo hoje vai ser uma delícia, né? E a gente já vai entrar no primeiro bloco, segura aí. Ai, que gracinha, né? Mas vamos entrar no nosso bate-papo. A primeira pergunta que eu faço para vocês: o que é câncer de mama? Posso começar, então? Olha, o câncer de mama é uma doença maligna, né? Assim como todos os outros cânceres, né? Como todo outro câncer, ele acontece através de uma lesão do DNA da célula. Lesões acontecem o tempo todo no DNA, mas elas são corrigidas, a gente tem a capacidade de reparar. Quando a gente perde essa capacidade, quando o nosso sistema imune não consegue reparar o DNA, as células, então, têm o seu DNA lesado, e aí elas adquirem uma capacidade diferente, estranha, esquisita, de se replicar. Se replicam
desordenadamente até formar uma massa que tem a capacidade de invadir os tecidos vizinhos e até cair na corrente circulatória e ir para longe da mama. Então, é quando a gente fala que a doença é sistêmica. A doença local, na mama, ela é perfeitamente curável, mas a doença, quando já está disseminada no corpo, é metastática, como a gente chama, ela é controlável, não mais a gente consegue a cura. Eu resumiria dessa forma. Maravilha. E Maria, por que é tão importante falar sobre o câncer de mama em outubro? É importante falar sobre o câncer de mama não só no outubro, né? É o mês que foi eleito para a gente lembrar, para que a gente possa lembrar as mulheres, as famílias, na verdade. Nós falamos muito de mulheres, mas a gente precisa lembrar as famílias, né? Que o câncer de mama é importante a descoberta precocemente, porque quanto mais cedo a gente fala sobre o diagnóstico da doença, maiores são as chances de cura. A doença, quando a gente descobre um pouco mais avançada, como a doutora acabou de falar na definição do câncer, a gente corre o risco de descobrir a doença já um pouco mais espalhada, com o linfonodo comprometido, a gente chama de metástase à distância, né? Então, quanto mais tarde eu descobrir, menores são as minhas chances. Então, quanto mais cedo, mais fácil o tratamento, maiores as chances de cura. Todo dia é dia de falar sobre diagnóstico precoce de câncer de mama, né, doutora Patrícia? Eu ia até complementar, excelente o que você falou, mas eu ia complementar que Outubro Rosa, claro que é importante a gente falar o ano inteiro, mas o Outubro Rosa ele foi idealizado porque os números são alarmantes mesmo, né? No mundo, né? Porque o câncer de mama é o mais frequente entre as mulheres no mundo, mas no Brasil especificamente, ele é o que mais mata. E o que acontece nos países mais desenvolvidos, onde há maior nível de informação e educação, a mortalidade está diminuindo. E como eu falei, o câncer de mama tem cura. Então, por que no nosso país as mulheres morrem por câncer de mama, e não só morrem, ainda é a principal causa de morte entre as mulheres? Então, essa é a grande importância do Outubro Rosa, o que a gente precisa fazer para quebrar esse ciclo, né? Acho que é bacana a gente contar um pouquinho que uma em cada 8 mulheres, elas terão câncer ao longo da vida, né? 80% dessas mulheres não têm histórico familiar de câncer de mama. Então, muitas vezes a gente fala muito sobre o histórico familiar e a gente acaba se apegando, acaba não contando para as pessoas que depende muito mais do estilo de vida do que do histórico familiar, né? Com certeza. Perfeito. Eu queria perguntar para vocês uma coisa. Eu tenho várias amigas nesse momento, estão passando pelo tratamento, né? Mas é sempre sofrido assim o tratamento? Não, olha, as coisas melhoraram muito, o tratamento se modernizou demais, né? Então, as drogas usadas na quimioterapia já estão muito avançadas, sem tantos efeitos colaterais, tem drogas específicas para efeitos colaterais, mas se a gente pegar cedo, como a gente está falando aqui, muitas vezes não precisa nem fazer quimioterapia, cirurgias menores, menos agressivas. Menos mutilante, menos agressivas. O tratamento é muito mais tranquilo, né? Então, não precisa ser sofrido, e isso é um mito que ficou da história, porque antigamente era muito mutilante, muito sofrido realmente. E aí, muita gente, eu já vi isso, muita gente fala, eu vou morrer mesmo, eu vou sofrer tanto que eu não quero nem saber. E aí atrasa o diagnóstico, e é esse o grande problema do nosso país. Por que que a maioria aqui acaba não sendo tão bem sucedida, né? Tem um índice de mortalidade muito alto, porque 60% dos casos aqui no Brasil são diagnosticados muito tardiamente. E aí o tratamento acaba que é um pouco mais complexo, mas hoje em dia já tem muita coisa boa e muita tecnologia, né, Maria? O que você conta pra gente? Eu sou jovem na enfermagem, né? Então, eu acho que eu sou de uma geração, há 20 anos atrás, a gente começava a fazer as quimioterapias e a gente ofertava para o paciente um lugar para ele vomitar,
né? Uhum. Era muito sofrido, inclusive para a gente que está na operação, que está na ponta, né? Então, hoje os antieméticos, eles estão cada vez melhores, as medicações de alergia, elas estão cada vez melhores, as drogas, elas estão muito tecnológicas, né? Tem alta tecnologia envolvida na descoberta dessas drogas. O tratamento não é sempre sofrido. Eu falo todos os dias. O ser humano é único e cada um enxerga de uma forma, né? Nós acabamos de passar por uma semana de campanha no hospital que eu trabalho, onde eu tive mulheres que trataram os seus cânceres e vieram ser voluntárias na amarração de lenços, porque elas aprenderam no decorrer da doença, elas vieram fazer trabalho voluntário. Então, a cabeça da gente, ela muda, das pessoas, elas mudam, as pessoas sofrem, elas processam e elas ressignificam, né? E a forma com que cada um vai encarar depende de como cada um vê a sua própria vida. Eu tenho algumas experiências que são muito boas com pacientes que vamos embora, vamos tratar, vai dar tudo certo, e dá mesmo, porque a gente sabe que o câncer tem cura. E eu também tenho aquela paciente que eu precisei acionar, e não foram poucas pacientes, que a gente precisa acionar a psicologia para nos ajudar a tratar dessa paciente, porque os mitos, eles são muito grandes, são muitos mitos, né? Parece que quando a mulher recebe, algumas mulheres, quando recebem o diagnóstico de câncer de mama, ela recebeu uma sentença de morte. Na verdade, não é. Na verdade, é um volume grande de mulher que tem câncer de mama. A gente tratando no tempo certo, essas mulheres, elas têm cura e a doença tem controle. Você falou uma coisa... E nós podemos ajudar, né, doutora? Então, muito. A gente ajuda fazendo, conduzindo, né? Eu acho que o conhecimento norteia a conduta, né? Tive um professor que falava muito isso. Quando você sabe o que você está fazendo, você consegue conduzir, né, a tua equipe, o teu paciente, e a gente espera que o caminho seja o sucesso, né? Daqui a 5 anos a gente dá a cura para o paciente, ele termina a quimioterapia e vai continuar acompanhando. Uma vez eu fiz um projeto que chamava Conhecimento que Salva, me lembrei disso agora, que é exatamente isso. Mas me lembrei também do perfil psicológico, sabe? Existe um perfil psicológico de risco. Claro que o câncer, o fato de ter o câncer já é sofrido, né? Independente de toda a tecnologia que a gente tem para tratar, mas como a pessoa encara isso, como você falou, é muito importante, sim, porque quando a gente entra naquele círculo vicioso da depressão, da ansiedade, levando as coisas muito para o lado negativo, a gente corre um risco maior, porque a gente se afasta do autocuidado, não adere ao tratamento, e isso diminui a sobrevida e aumenta a índice até de recidiva lá na frente. Então, ser otimista, ter esperança, bola para frente, isso a equipe toda tá junto e ajuda, mas a pessoa, é claro, né, precisa também se ajudar, porque a fé, né, move montanhas e traz um resultado incrível. Muito bom, muito bom. Vocês ficam falando, eu fico aqui encantada assistindo. A gente podia... Deixar a gente vai falando, até amanhã. Ai, que gostoso! Né, Maria? É um assunto de pós-graduação, né, doutora? A gente fala por horas seguidas sobre isso. Nós temos tempo, o tempo está controlado, tá? A gente podia passar agora para o segundo bloco, que é um pouquinho mais complexo, né? Vamos lá? Vamos lá.
Tão gostoso, né? De ver essa menininha. Uma gracinha, uma fofura. A gente não precisa levar também um assunto tão pesado como um câncer com mau humor, né? Eu queria saber quais são os fatores de risco. São muitos, né? A gente fala que o câncer de mama ele é multifatorial, ele não tem uma causa única, são vários fatores envolvidos e por isso que a gente chama esses fatores de risco, né? E aí tem os que a gente chama de modificáveis, onde a gente pode interferir e deve, e aqueles que a gente não consegue modificar, e por isso é importante conhecer, mas a gente não tem muito como mudar, né? Então, acho que a gente pode começar por esses não modificáveis, a gente cita, né? E, então, o fator de risco número 1 é o sexo, né? Basta ser mulher para você ter mais risco. A gente sabe que em cada 100 casos de câncer de mama, 99 acontecem em mulheres. E em homem, o homem também tem câncer de mama. O homem também tem câncer de mama, né? 1% dos casos, mas tem, e é importante ficar de olho também, fazer o autocuidado e tal, né? Agora, a idade também, acima dos 50 anos, os casos são mais frequentes, né, de câncer de mama, se bem que as estatísticas estão se modificando no Brasil, tem aumentado muito o câncer de mama em mulheres entre 40 e 49 anos, até por isso que a mamografia, o ideal é que se faça a partir dos 40 anos anualmente, né, a gente vai falar sobre isso já já. Também, né? Que mais? Histórico familiar de câncer de mama, principalmente parente de primeiro grau, mãe, irmã ou filho. A pessoa mesma ter tido câncer de mama, ela já tem mais risco do que a população geral, então ela tem que se cuidar mais. As mutações genéticas BRCA1 e 2, né, as mutações desses genes BRCA1 e BRCA2, aumentam muito o risco para câncer de mama. É o caso da Angelina Jolie. É mais raro, né? Só 5% dos casos, 5 a 10% dos casos de câncer de mama tem a ver com essa questão hereditária e mutações genéticas, né? Que mais? Ter engravidado muito tarde, a gente perde um pouco a proteção, mas não é que aumenta risco. Amamentar protege, mas não amamentar, não é que vai aumentar o risco, mas a gente perde uma proteção também. Esses são os fatores de risco mais conhecidos, assim, que a gente não consegue modificar, né? Maria, eu vou dar um espaço para você, vou ficar falando sozinha. Imagina. Aqui. Você é ótima, doutora, é um prazer ouvi-la. Acho que dos fatores de risco que a gente pode intervir, né, eu acho que a gente precisa falar muito sobre eles, porque é sobre eles que a gente tem controle. Obesidade é um fator de risco, o sedentarismo é um fator de risco, né? Eu acho que a população ela está cada vez maior, né? E as pessoas andam muito sem tempo, né? Eu acho que a prática da atividade física protege, né? Eu acho que já resolve 2 dos primeiros fatores. O dia ele tem 24 horas e voltando um pouquinho no vídeo anterior, a gente tem, na essência, o cuidado, né? Então, a gente acorda cuidando das pessoas. A gente acorda pensando no café da manhã, em levar o filho para a escola, em ir trabalhar, na reunião com o chefe. O dia tem 24 horas, né? Desse dia de 24 horas, a gente precisa tirar 1 hora desse dia para cuidar da gente. Então, se você fizer atividade física por 40 minutos por dia, você sai dessa lista do sedentarismo, você melhora a sua função cardiopulmonar e você sai do grupo de risco de pessoas das pessoas que têm fator para câncer, né? Então, alimentação rica em gordura, eu acho que isso é um assunto que a mídia fala, a gente abre o Facebook, o Instagram, onde você quiser notícias sobre uma dieta saudável, você encontra. Mas o principal fator de risco são as gorduras saturadas, gordura trans, né? Eu acho que a mulher tem muito daquela culpa, né, de que ela tem que dar conta de tudo, fazer tudo muito bem sozinha, né?
É o momento de compartilhar também as responsabilidades com o parceiro, né? Pedir essa colaboração. Eu acredito muito nessa nova geração, viu? Eu acho que, falando de família, né? Porque nós todos estamos inseridos num contexto familiar, né? A minha geração, a minha avó cuidou de uma família como se ela fosse o único membro da família capaz de lavar uma louça, né? De cuidar dos filhos, de arrumar. É verdade. Verdade. A minha mãe já faz parte de uma geração que trabalhou para ajudar nas despesas da casa, né? A minha geração, ela já vem com um pouco mais de força, né? Eu acho que a gente já é da geração que divide um pouco as tarefas domésticas para que você tenha tempo para cuidar de você. Então, um vai na feira, o outro vai no mercado, um cuida daqui, e os filhos, eles vão replicar aquilo que a gente ensinar para eles. Então, eles vêm sabendo que precisam dividir as tarefas domésticas, que a mulher ela está inserida no mercado de trabalho e que todo mundo precisa cuidar de todo mundo no ambiente familiar, né? Eu espero que os meus filhos não digam isso, não tenham esse problema de falar, eu não faço 40 minutos de caminhada porque eu estava muito ocupada cuidando da minha família. Porque eu sou o meu maior bem. Se eu não estiver bem, como é que eu vou cuidar das outras pessoas? Sejam essas pessoas da minha família ou as pessoas que dependem de mim fora no meu ambiente de trabalho, né? Eu preciso olhar para mim. Eu preciso ter 1 hora de egoísmo, que é para cuidar de mim durante o dia, né? Nesse dia de 24 horas. Você falou a palavra certa, né? Egoísmo, mas não é egoísmo, na verdade. Tá? É amor próprio, amor próprio, é diferente de egoísmo. É olhar para mim e falar, eu sou importante, eu preciso me cuidar, eu preciso preparar uma alimentação saudável, eu preciso fazer uma caminhada, eu preciso sair desse ambiente insalubre que me consome e eu preciso me dedicar ao ser humano que mais me importa nesse momento, que sou eu, né? Se eu não tiver bem, como é que eu vou cuidar dos outros, não é? Claro, fundamental. Mas eu estou lembrando aqui que tem alguns fatores de risco que a gente não citou, que são super importantes e que a gente não pode deixar passar, que é, assim, o álcool é um fator de risco importantíssimo para câncer de mama. Não tem quantidade segura, né? O tabaco, só de tirar o tabaco, 30% de todos os cânceres do planeta seriam reduzidos, seriam prevenidos. Então, a gente sempre fala dele, né? Mas o álcool tem uma relação direta com o câncer de mama. E a gente sabe que se a gente tomar 2 cálices de vinho por dia, dobra o risco para câncer de mama. Ele é extremamente inflamatório, a base, né, das doenças crônicas, e o câncer é uma das principais, é a inflamação. Então, as coisas que inflamam a gente, aquela inflamação, microinflamação, ela é oculta, a gente não sente nada, mas lá dentro a gente está inflamado, isso propicia muito o câncer, e o álcool inflama muito, a obesidade, né, principalmente, você falou da obesidade, mas aquela gordura da barriga. Então, às vezes a gente acha que pesa muito, mas a que dá problema é a barriga. Então, eu gosto de aconselhar as mulheres a medirem a cintura, na altura um pouquinho acima do umbigo, assim, porque se a gente tiver uma trena, né? Uma trena, né? Referência fitométrica. Porque se tiver acima de 88 centímetros para mulher e 102 para homem, essas pessoas já estão no risco. A síndrome metabólica, né, que vem dessa coisa da gente comer muito carboidrato, você falou das gorduras trans, realmente são super importantes, mas os carboidratos refinados são a maior tralha que existem e aumentam a nossa carga glicêmica e aumentam a insulina e a resistência insulínica, gerando a tal da síndrome metabólica, que dobra o risco para câncer de mama também. Então, essas coisas que vocês falaram são muito, 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 muito importantes. Olha que legal essas dicas que você está dando, tá? Porque não é só cuidar do câncer, é cuidar da gente para não ter o câncer. Né? A mama, ela está inserida no
corpo, né? E o corpo está inserido no nosso todo, então a gente tem que cuidar do todo, sim. E é hereditário o câncer? Não, então, 5 a 10% dos casos só. Câncer é genético porque é uma falha do DNA. DNA é a nossa genética, mas hereditário, 5 a 10% dos casos. O resto, como a Maria falou, tá todo mundo no risco. Então, a gente tem que diminuir fatores de risco. O principal, que aliás ainda não falei, é a desinformação. Para mim, o principal fator de risco para câncer de mama é a desinformação. É o que mais mata, eu acho, a desinformação, né? Porque o conhecimento, conforme a gente se informa, a gente conhece, a gente fica consciente, e daí a gente sabe se proteger, né? Agora, quem não tem a informação está desprotegido, está vulnerável, né? A gente percebe no tempo, né? Até as amigas, as mais experientes, que não tinham esse costume de se olhar, de se tocar, né? Que isso não poderia ser feito, né, lá para trás, e que a partir do momento que tomaram conhecimento dos exames, da mamografia, tá, do toque, e começaram a se cuidar e levam isso muito a sério. Por quê? Porque é uma geração que percebeu que dá para se curar de um câncer de mama, né? Isso é importante. Mas eu fiquei com uma curiosidade aqui. Vocês duas falaram, eu fiquei com uma curiosidade. O câncer de mama no homem, ele tem que fazer mamografia também? Tem. A mamografia é de rastreamento para as mulheres, né? Então, as mulheres que não têm sintoma nenhum, que nem têm antecedente familiar, elas vão lá e fazem um rastreamento anual. E as que têm antecedente fazem mais vezes. O homem, ele tem que se conhecer, ele tem que saber o que é normal para ele. Se tiver qualquer alteração, ele precisa procurar ajuda. E aí, nessa ajuda, né, quando ele vem com o mastologista, né, que é o médico especialista que atende qualquer lesão da mama, tanto de mulher como de homem, aí a gente, como mastologista, pede a mamografia, sim, para descartar a possibilidade de ser o câncer de mama. Interessante, eu fiquei com essa curiosidade. Faz. Aqueles homens que têm a ginecomastia, que têm as duas mamas maiores, e muitos homens gordinhos têm, porque quem tem muita gordura no corpo tem mais estrógeno, até por isso que aumenta o risco para câncer de mama, né? E aí eles crescem as mamas. Às vezes a gente faz também, né, de mamografia, para avaliar. Maravilha. Vamos passar para o terceiro bloco? Vamos sim. Então vamos. No primeiro diagnóstico eu já achava que ia morrer, né? Depois que eu vi que eu não morri, puxa, foi super complicado, né? Tive que reaprender a viver, porque eu esperava morrer no primeiro câncer. Estava muito prático, assim, né? Agora eu vou morrer mesmo, tudo bem, então vou organizar as coisas. E o médico, eu fui perguntando, o médico falou que o prognóstico era muito ruim, que em média eu viveria uns 5 anos. Paciente de câncer, eu acho que, não sei se só eu, mas acho que todo mundo é assim, né? A gente tem uma unha encravada, ai meu Deus, né? Isso é bom, eu acho que é bom, porque a gente não tem que deixar. Um galo na cabeça é uma coisa que a gente pode achar que não é nada, mas pode ser alguma coisa, né? E infelizmente estava com metástase na calota craniana. No decorrer da doença, eu senti que o médico me cuidava muito mais para eu morrer bem, não para eu viver bem. E no decorrer da doença, então eu resolvi trocar de médico. Aí achei um que cuida para eu viver bem. E aí o morrer ficou em segundo plano. Como falam, a metástase é uma sentença de morte. Mas eu não me sinto assim, não. Tempo ruim, tempo bom, eu comemoro todos os dias. Pra mim não importa se tá sol, se tá chuva, o que tiver, tá ótimo. Tô vivendo. Tô podendo ir jogar tênis. Foi a primeira vez nesses anos de luta que eu pensei, eu vou morrer. Mas isso é coisa que passa e aí a gente, num segundo momento, já parte para a luta, né? Não existe data para morrer, então você tira isso do seu calendário. A gente vai discutir vida. E vida, a cada 1 ano, 2 anos, tem tratamento novo, tem medicação nova, então ninguém sabe
qual será o fim. Então, eu acho que é todo um conjunto, né, de coisas que levam a gente a ultrapassar essa fase e seguir em diante, que é o que eu estou lutando, né? Eu quero viver muito tempo. Muito. Aqui nós vimos os depoimentos, e bacanas, né? A Fabiana, ela colocou, ela está comentando aqui que é muito importante cuidar da mente também, nesse processo que era a nossa conversa. E agora, com esses depoimentos, a gente percebe que até uma mudança de médico foi necessária, porque o médico estava cuidando de uma boa morte, né? Meu Deus. Tem médico que é assim, acontece. Mas por que é importante diagnosticar cedo? Então, como a gente falou aqui, né, o câncer de mama tem cura, e a forma que garante a cura é o estágio do diagnóstico da doença. Então, se a gente diagnostica cedo, essa pessoa vai ter até 99% de chance de cura, além de fazer tratamentos menos agressivos, como a gente também já falou aqui, né? Então, é o que vai salvar a vida, né, diagnosticar cedo. Claro que a gente tenta prevenir com essas coisas que a gente está falando, mas se for ter, que descubra cedo, né? Quando descoberto mais cedo também, o paciente tem uma melhor condição física, né, doutora? Para receber o tratamento que está por vir. É importante diagnosticar cedo em todos os sentidos, até pela performance do paciente, para receber as drogas que ele vai receber e responder melhor, né? Sim, todas as chances dele são melhores. São melhores. E como faz o diagnóstico cedo, né? É aí que a gente tem que falar também, que é a partir do rastreamento que eu estava falando, mamográfico, né? Então, a mamografia, ela tem que ser feita a partir dos 40 anos, anualmente. A gente tem que tomar cuidado porque existe uma confusão, porque no SUS, o Ministério da Saúde instituiu um outro protocolo, que é a partir dos 50 anos, a cada 2 anos, baseado em estudos dos anos 70 na Europa. Só que a gente sabe que aqui no Brasil as mulheres vivem diferentemente, né, e tem outras características, e aqui os cânceres mais agressivos e os mais frequentes são entre 40 e 49 anos, e não acima de 50 anos. E por eles serem mais agressivos, não adianta esperar 2 anos. Então a gente tem que fazer, aliás, é lei, toda mulher tem o direito de fazer mamografia após 40 anos. Se ela estiver no SUS, ela pode pedir para o médico e ele prescreve e ela pode fazer anualmente essa mamografia. Mas já me falaram que está uma dificuldade para conseguir fazer mamografia. Qual a dica que vocês dão? Eu posso dar a dica da UNACAM, sou vice-presidente da UNACAM, uma ONG, né, que luta pelo combate do câncer de mama, uma ONG que a gente faz a educação, trabalho de educação de voluntários que atuam no câncer de mama, e nós doamos mamografias para as pessoas que não conseguem. Então, é só entrar no nosso site, unacam.com.br, se você tiver dificuldade, principalmente as pessoas que já palparam alguma coisa, que estão com uma suspeita, e essas pessoas entrarem na fila, na mesma fila que uma pessoa que não sente nada está fazendo só por rotina, é muita judiação, né? Então, também tenham consciência, né? Para também não tirar o espaço dessas pessoas que realmente precisam fazer um diagnóstico mais rápido. Mas estamos à disposição. A gente podia falar um pouquinho também sobre o pós-câncer, né? A Maria, desculpa, Maria, já te interrompi. Imagina. A doutora citou essa ONG que ela é vice-presidente, mas o que eu acho que a gente precisa falar é que as pessoas precisam lutar pelos direitos que têm, né? Com certeza. As pessoas, elas estão... existe um fluxo dentro da prefeitura. Nós estamos em São Paulo, então a gente vai falar da prefeitura de São Paulo, que ela tá inserida numa micro-região. Então, ela não pode deixar de seguir, ela não precisa esperar uma doença para ela
procurar o postinho de saúde ali perto da casa dela, porque a gente sabe que o tratamento na rede privada ele vai acontecer num tempo hábil, ela vai procurar o médico de confiança dela, ele vai prescrever a mamografia, viu alguma coisa, ele vai prescrever tomo, rema, ultrassom, a gente sabe que o fluxo vai seguir. Agora, quando ela está inserida na rede pública, precisa saber dos direitos que ela tem, ela está inserida numa micro-região e que ela tem direito à assistência, e depois de descoberta a doença, ela tem direito a tratar essa doença em 60 dias. Então, isso é lei. Então, as pessoas, elas se sentem perdidas e abandonadas porque elas, infelizmente, elas não conseguem, elas não entendem o serviço de referência e contra-referência da rede pública. Lugar de tratar câncer não é no pronto-socorro, exceto se ele tiver numa emergência oncológica. O lugar de tratar o câncer e outras doenças crônicas é procurando o postinho de saúde ali perto da sua casa e lutando pelo direito que você tenha ao tratamento digno. Mas eu acho que isso tem que ser uma constante, né? Não é, sim, como você disse, não é pronto-socorro, mas você tem que ter um médico que te acompanhe, que você refaça os seus exames periódicos, né? Mas a realidade é que o nosso país é extremamente burocrático, né? Sim. E essa burocracia faz as mulheres ficarem meses na fila. E é a mesma fila, porque também não existe essa separação, né, de quem está com suspeita diagnóstica ou não. Então, são muitos passos. Primeiro, você tem que marcar uma consulta de rotina. Ok, marcou a consulta de rotina, demorou, passou com o médico. Aí, ele vai pedir a mamografia. Aí, você vai lá e marca a sua mamografia. Aí, você vai lá e faz a mamografia. Tudo isso demora meses, né? Aí, depois de meses, você vai buscar o resultado da sua mamografia. Aí, você marca de novo com o médico para levar esse resultado. Aí, se veio alterado, já se passaram 6 meses facilmente. Já mudou até a história da doença do paciente, né? E aí, ele era inicial e já está avançado. Aí vai precisar da biópsia. Aí que vai para o centro de referência para fazer a biópsia. Daí tem que marcar a biópsia, daí tem que esperar o resultado da biópsia, daí tem que levar o resultado da biópsia para o médico. Aí que vai começar o tratamento. Então, a lei diz que a gente tem direito de que tudo isso, do diagnóstico até o início do tratamento, começa em 60 dias, né? É quase que inviável nesse país, infelizmente. Então, isso já está sendo discutido no Ministério da Saúde com a Sociedade Brasileira de Mastologia, para informatizar um pouco esse trâmite todo, e aqueles resultados de mamografia que já derem alterados, o médico já é comunicado e a paciente já é chamada, né? Era o mínimo que a gente poderia fazer, mas isso ainda não está rolando, né? Então, é por isso que a UNACAM interferiu aí. E então essas pessoas que pelo menos já sentiram alguma coisa que, claro, já não é tão pequeno mais, porque para a gente sentir, já demorou, já passou, já tem, todas as vezes que a gente consegue sentir um caroço, ele tem mais do que 1 centímetro. Porque e todo caroço é câncer? Não. 80% dos caroços não são cânceres. Então, essa é outra coisa, né? Que muita gente vai para a fila e aquela que está no meio desses 80% que não são cânceres, né? Mas é importante falar, porque as pessoas também ficam muito preocupadas, ansiosas, achando que estão com câncer, e isso é péssimo, né? E sendo que na maioria das vezes não é. Mas todos têm que ser devidamente examinados e fazer os exames necessários. Existe também ultrassom de mama para complementar a mamografia, para saber se um nódulo ele é sólido, se ele não é sólido, né? E quais são as características dele, para saber se vai precisar ou não da biópsia. Mas apareceu o caroço, tem que tirar? Como é que funciona? Não. Então, hoje a gente tem uma classificação de laudos mamográficos que elas incluem a porcentagem de risco para câncer e a conduta, para evitar esse tipo de conduta fora de protocolo, para todo mundo falar a mesma língua, né? Então, quando o nódulo ele tem as características na imagem de benignidade, né? Então, ele é redondinho, ele é lisinho, tem lá as características que a gente conhece. Para dar o laudo, a gente dá uma categoria 3. Essa categoria 3 corresponde a 2% de risco. 2. Então 98% de chance de ser benigno. Mas mesmo assim, qual é a conduta? Controlar em 6 meses. Então, vai lá em 6 meses fazer o exame de novo, para ver se mudou alguma coisa. Na maioria das vezes não mudou. E faz esse controle semestral por 2 anos.
Não mudou nada? Volta para o controle anual. Se mudar, aí vai para 4, que exige a biópsia. E aí, o resultado da biópsia que vai dizer se vai ter que operar ou não. Entendi. Entendi. Né? A biópsia é por agulha, vai lá, tira um pedacinho. Eu conheço! Ah, Eu conheço! E eu vou falar, não dói. Tá? não dá. Não é para ter medo. A mamografia, eu acho que é possível, tá? Mas dependendo da técnica que nos atende, realmente não dói também. Tá? É muita questão de saber manusear e colocar e fazer aquele aperto da máquina numa densidade necessária, porém suportável. E fazer depois da menstruação é uma boa dica. Porque antes da menstruação, a mama já está mais dolorida mesmo. E depois não, então é bem mais tranquilo. A Maria tem alguma coisa para comentar? Eu ia falar fazer depois da menstruação, porque eu passei por uma experiência terrível de dor, de sentir uma dor que eu falei, gente, eu não vou mais fazer mamografia, porque dói demais. E a segunda experiência já foi bem melhor. E a gente conversa também com alguns mastologistas, não sei se a doutora recomenda, mas tem alguns mastos que falam, se você tem sensibilidade na mama, toma um analgésico também antes de... Aquele analgésico que você está acostumado a tomar antes de fazer a mamografia. É melhor do que não fazer, com certeza. Porque realmente a mamografia ela não é confortável. Ela precisa ser feita, mas não é confortável. Mas é para a minoria que dói. E o apertão dura 2 segundos. São 2 segundos, sério, são 2 segundos. Por ano, hein? Então não fazer. Mas precisa fazer a mamografia. O ultrassom de mama tem indicação como rastreio? Não, ele serve só para complementar a mamografia, principalmente nas mamas densas. A gente sabe que as mamas densas são aquelas que mais têm risco para câncer de mama, porque tem mais tecido mamário e menos gordura. Na gordura, não tem câncer, é no tecido mamário, né? E a gente chama de mama densa. E a mamografia, ela para a gente interpretar, ela é uma mistura de branco e preto, e o tecido mamário é branco e a gordura é preta. Só que o nódulo é branco também. E no branco, quando tem muito tecido, não dá contraste, a gente não enxerga. Fica aquele brancão, e a gente não sabe se tem alguma coisa atrás desse tecido denso, né? E aí o ultrassom complementa, porque pelo ultrassom o nódulo daí ele tem a cor diferente desse tecido e dá para a gente ver direitinho lá. Então nessas mamas mais densas a gente pede ultrassom sim para complementar, mas ele não faz parte do rastreamento não. O que a gente tem visto também fez o exame, localizou o nódulo, fez outro exame, confirmou que é câncer de mama, vamos fazer o tratamento quimioterápico para reduzir, é isso? Vê se eu não estou falando bobagem, hein? Tem uma médica e uma enfermeira especialistas aqui, hein? Faz o tratamento, faz a quimioterapia ou radioterapia para reduzir o tamanho do tumor, e aí, então, faz uma cirurgia menor, né? E é isso? Existe. Quimioterapia neoadjuvante, que chama. Os tumores grandes, antes a gente tirava a mama inteira. E aí também, depois que a gente tirava, a gente não tinha como testar se as drogas estavam fazendo um real efeito. Hoje em dia, a gente sabe que a quimioterapia reduz o tamanho do tumor, permite uma cirurgia conservadora e ainda dá para avaliar a resposta ao tratamento. Então, se aquele tumor não diminuiu tanto, mudam de droga. Quando já tinham tirado, aí o oncologista não sabia dessa resposta, e às vezes aquela não era a melhor droga, né? Então, é para esses 2 casos, e é bem interessante, sim. E preserva a mama também, né? Como a doutora falou no início, antigamente tirava a mama toda. E hoje, quando a gente faz a quimioterapia, que a gente chama de neoadjuvante, a gente diminui bastante o tamanho do tumor para depois operar. Então, você acaba fazendo ao invés de uma mastectomia que retira tudo, você tira pedaços da mama, que a gente chama de quadrantectomia, às vezes é um quadradinho, e você acaba preservando a mama, porque a gente sabe a importância que isso tem, a mama tem para a mulher, para a autoestima, enfim, a mama faz parte do corpo, né?
Da feminilidade, né? Sim. E é possível recompor a mama com plástica? Como funciona? Então, essa Demora, é uma lei. espera, vai? Como é que funciona? É Essa lei, é uma né? outra lei, que é legal saber que toda mulher no Brasil tem direito à reconstrução imediata. Porque antes a gente fazia reconstrução tardia. Em algumas mulheres, quer dizer, ainda no Brasil, né, como a cirurgia demora muito, às vezes eles preferem operar 2 pessoas ao invés de uma com reconstrução, mas quando a gente faz tardiamente, a mulher passa por muito sofrimento do luto, da perda da mama, da perda da autoimagem, e a gente... Cabelo, né? Cabelo, eu acho que é uma coisa assim que afeta o dia a dia da mulher. Sim, e a falta da mama também, né? Principalmente naquelas cirurgias maiores, né? Então, quando a gente reconstrói imediatamente, na hora que vai lá tirar o câncer, né? Seja uma cirurgia menor, um quadrante, uma quadrantectomia, como uma maior, e a gente refaz a mama, a autoestima fica conservada, ela se sente melhor, porque muitas vezes as mamas ficam muito mais bonitas. Às vezes a mulher tinha a mama mais caída, aproveita, já suspende a mama, já põe prótese, fica toda mais bonita, e ela sai desse procedimento mais feliz, né? Então, hoje é um direito da mulher fazer. A Lilian está aqui falando que ela está há 2 anos já sem fazer os exames, e que quando marcam para ela, mandam para o outro lado da cidade. Mas, Lilian, se marcam para você, vai. Tá? Vai, porque você não pode ficar sem fazer. Nós estamos aqui com a doutora Patrícia e com a Maria Aparecida, as 2 especialistas, tá? E preservar é tudo. Então, paga um Uber, pega um ônibus, pega um trem, pega um metrô, vai a pé, mas vai. Não é a sua vida, né? É a sua vida, tá? E vamos começar aquele negócio. Ela falou também que no posto que ela usa, que ela frequenta, que não estão marcando nenhum exame nesse ano, devido à pandemia. Nós já demos a dica aqui da Unacan, tá? Aproveite e faça todas as perguntas que você quiser. Tá? Falando em pandemia, é bacana isso que ela falou, porque é sério. Mais de 1 milhão de mamografias deixaram de ser feitas esse ano, no primeiro semestre, por causa da pandemia. Mas a gente tem mamógrafos suficientes. Se a gente contar o número de mamografias que dá para fazer por mamógrafo e ver o número de mulheres que precisam fazer, sobram mamografias. Só que eles estão mal distribuídos, estão em centros grandes urbanos, mas a gente tem essa sorte de estar num centro enorme urbano, que é São Paulo, e também os locais estão vazios. Então, gente, se não deu para marcar nesse posto, muda de posto, mas tem mamografia sobrando aí para todo mundo. Acho que o segredo é vai atrás, né? Não fica parado, não é isso? Com certeza, tem que ir atrás. Maria, você que cuida das pessoas, tá? Me fala um pouquinho do pós-câncer. Eu acho que depois, na prática, né, na minha vivência, acho que depois do câncer, as pessoas, elas ressignificam as suas vidas, né? Elas repensam onde estão, o que passaram, elas revêem alguns valores. Eu trabalho eu recebo um volume grande de pacientes por mês, eu recebo 300 pacientes por mês no serviço que eu trabalho. E durante o tratamento você vê a mudança de comportamento das pessoas. E enquanto elas se encontram, né, nos salões de quimioterapia, enquanto elas fazem as quimioterapias, elas fazem planos, né? Quando eu terminar, eu vou fazer isso. E às vezes você em conversas informais, porque você vai fazendo o que você precisa fazer e conversando com as pessoas, você acaba descobrindo quem são as pessoas, né? Quem são, em que contexto social elas estão inseridas, e você percebe que no decorrer do tratamento elas já saem com outras linhas de raciocínio, com outros pensamentos. Durante o processo de tratamento, elas já querem mudar de vida, elas já querem saber se elas podem fazer hidroginástica, se elas podem fazer uma caminhada no parque. A gente percebe que tem muita vida depois do câncer, e a vida depois do câncer,
ela vem ressignificada. As pessoas ressignificam valores, ressignificam crenças. O que de fato importa para aquela pessoa, a gente vê ela colocando em prática durante o tratamento e quando termina o tratamento. Eu vejo pessoas novas depois do tratamento do câncer. Patrícia, e você que cuida também da vida dessas mulheres, me conta um pouco como é o pós-câncer. Todo mundo te dá adeus? Como é isso? De jeito nenhum, não deixo ninguém me dar adeus. Não dão. Elas grudam no meu pé e ficam. Mas eu acho também que muita vida começa após o câncer, viu? Sim. Porque o que eu vejo é que muita gente nem vivia para os outros, ou não tinha prazer na vida, não tinha esperança. E a hora que essa pessoa teve o câncer, parece que aí ela teve o direito de falar, agora eu vou ser eu mesma. E aí ela passa a se cuidar melhor, como você falou, né? Passa a ter vontade de se cuidar. Fala, como assim? Agora eu quero a minha vida, né? E eu quero começar a viver, eu quero começar a viver bem e fazer o que eu gosto. Quantas mulheres já não me falaram que começaram a dizer não depois do câncer? Então, mas olha só, a gente volta no início dessa conversa, tá? O que vocês recomendaram para as mulheres? Tá? Fazer dieta, se alimentar bem, tirar um tempo para si mesma, se cuidar, se gostar, fazer exercícios, tá? Ser egoísta consigo mesma, né? Esse foi o recado. E nós estamos concluindo essa live, tá? Com esse recado também. Olha que bacana. E que as mulheres tenham a possibilidade de colocar nas suas mãos isso, não depender das condições do SUS, como a gente estava falando aqui, né? Na verdade, o SUS oferece a mamografia, o tratamento, só que ter saúde, a responsabilidade é nossa, gente. A gente tem que se empoderar mesmo disso. A gente tem que ter a responsabilidade pela nossa própria saúde, não achar que é o médico que é responsável pela nossa saúde, ser completamente passiva. A gente tem que ter autonomia, tem que usar isso para fazer um autocuidado maravilhoso, com tudo isso que a gente falou aqui, para gerar um bem-estar e prevenir a doença, ou ter ótimas condições para enfrentar uma doença, né? E a gente pode, e a gente tem que se empoderar disso. Né? Eu deixo essa mensagem, cuidem-se. Não é esperar o câncer chegar, o tratamento, tá? Tudo isso não é esperar ser curada do câncer, tá? Para depois se empoderar. Não, tem que fazer desde já, é isso? Eu vou fazer uma pausa, vou colocar uma coisa bonita aqui da Imaculada, enquanto são 10 segundos, tá? Eu queria que vocês pensassem na despedida de vocês de hoje. Agora, Patrícia, qual a mensagem que você deixa sua palavra de despedida para a gente aqui. Que vocês tenham muita consciência, vão atrás das informações para que vocês possam se cuidar, façam a mamografia anual, saibam o que é normal para vocês, alimentem-se bem, conheçam as leis, controlem o peso, durmam bem, a gente não falou disso, mas é extremamente protetor contra o câncer de mama, aliviem o estresse, né? Se coloquem na agenda, sorriam, exercitem a gratidão, tenham muita fé, esperança na vida, e eu acho que, assim, sejam felizes e cuidem-se. Essa é a minha mensagem para vocês. Maravilha, maravilha. Maria, deixa sua mensagem para a gente. Conheça o seu corpo, perceba as anormalidades do seu corpo, se coloque no centro das atenções, porque você é o seu maior bem. Doutora Patrícia deu todos os recados. Eu agrego falando, cuide-se, porque você é o seu maior bem. Cuida de você para que você possa cuidar dos outros.
Maravilha. Gente, vocês são tão maravilhosas. Eu ficaria aqui a noite inteira batendo papo e ouvindo, tá? E comentando, e trataram do assunto com tanta delicadeza que, caso aconteça alguém, com certeza eu vou ter maiores informações para repassar. Eu já sei que a mulher é que tem que ir atrás, não ficar só dependendo de SUS, tem entidades que proporcionam a mamografia, que a mamografia ninguém gosta de fazer, não são 2 segundos, não. Mas ela é fundamental, ela é necessária, tá? Então, muito obrigada por essa live de vocês, eu espero que ela atinja muitas pessoas e que leve toda essa alegria que vocês nos trouxeram e possibilidades, tá? Porque é a parte importante, né? A gente tem que ter a esperança, né? Tem que ter a esperança. Muito. Gratidão pela oportunidade de estar aqui, viu? Fiquei muito feliz. Obrigada. Muito obrigada, Ângela. Foi um prazer, viu? Foi. A Pascom que agradece, a Paróquia Imaculada Conceição, vocês contribuíram muito com a gente, com todas essas informações. E fiquem todos atentos. Se vocês assistiram essa live, fiquem atentos que em novembro tem mais, hein? Tem surpresa sempre por aí, tá? Tchau, gente. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau. Maria, Maria, um dom, uma certa magia, uma força que nos alerta, uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta. Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gana, sempre entra no corpo a marca. Maria, Maria mistura a dor e a alegria. Mas é preciso ter mãe, é preciso ter graça, é preciso ter sonho sempre. Quem traz na pele essa marca possui a estranha mania de ter fé na vida. Maria, Maria, o som é a cor, é o suor, é uma dose mais forte, lenta, de uma gente que ri quando deve chorar e não vive, apenas aguenta. Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gana, sempre entra no corpo a marca. Maria, Maria mistura a dor e a alegria. Mas é preciso ter mãe, é preciso ter graça, é preciso ter sonho sempre. Quem traz na pele essa marca possui a estranha mania de ter fé na vida. Maria.